Olá, novamente você que está aí e é cliente do Máquina de Captação, está querendo saber um pouquinho mais sobre o nosso processo. Temos uma novidade aqui, mais uma que a gente está dando início nesse ano aqui de 2023. Nós criamos um relatório resumido de todas as ações que nós fazemos, desde a parte de captação, de tráfego, a parte de análise comportamental, passando por todas essas etapas e entregando um resumo para que você, que é o nosso dentista, você que é o nosso cliente, você que está aí apoiando e trabalhando junto conosco aqui no Máquina de Captação, possa entender um pouquinho melhor como nós fazemos as nossas campanhas e também a transparência tão necessária nas duas partes, né, para que ambos consigamos ter resultados a médio e longo prazo também. Então, a ideia toda aqui é eu mostrar para você agora todo o processo, começo ao fim, e no final eu vou mostrar para vocês o relatório resumido de tudo que eu vou mostrar agora, tá bom? Vai ser interessante até para vocês entenderem um pouquinho melhor como que o máquina de captação funciona e no final o que vai importar para você, independente dos números, das métricas, das dimensões que eu vou mostrar, no final o que importa é os resultados aí no seu consultório, certo, doutor, doutora? Então vamos lá, vamos entender um pouquinho mais como que funciona isso aqui dentro do máquina de captação odonto. Comigo na tela para a gente entender melhor isso. Então nós temos aqui nossa primeira campanha, né? O tráfego ele começa rodando dentro do Google Ads. Poderia ser também aqui Meta, que é outra fonte de tráfego que a gente usa bastante, mas vamos usar aqui o carro-chefe das nossas campanhas, que é o Google. Então o Google ele gera para a gente algumas informações de insights, como essas que vocês estão vendo, e você ia ficar quebrando a cabeça se eu tivesse que compartilhar todos esses relatórios para você. Muitos desses relatórios aqui não quer dizer nada para você, doutor, você vai ficar só perdendo o seu tempo, você vai só ficar aí tentando adivinhar o que é tudo isso daqui, você teria que fazer uma nova faculdade só para entender tudo que está sendo mostrado aqui. Então a gente vai facilitar a sua vida, né? Aqui também os dados, ó, todos esses dados aqui de campanhas, cada campanha, cada dimensão, com as métricas que estão acontecendo aqui, todos esses dados aqui, eles estão coletados e compilados, daqui a pouquinho eu vou te mostrar no nosso relatório. Então, o caminho natural do tráfego do seu paciente, do seu cliente, começa aqui em algum ponto na internet, seja na rede social ou seja em um motor de busca. No caso aqui, a gente está falando de motor de busca. Beleza. O que acontece depois? Após a pessoa clicar em um dos anúncios, ela vai para o seu site, para a sua página, né? No caso, a landing page que nós trabalhamos aqui dentro do máquina de captação. E essa landing page, ela é feita uma análise comportamental através do Google Analytics. Nós estamos usando já o Analytics GA4 para fazer toda a nossa base de dados. O Google Analytics Universal vai ser descontinuado agora em meados do ano de 2023, então a gente já está antecipando isso daqui, já estamos trabalhando com um ano de antecedência, desde julho do ano passado, desde julho de 2022, o máquina de captação trabalha já com a nova versão do Google Analytics, que é o GA4. Isso para gerar mais inteligência para o seu negócio, para as suas campanhas. Então o que acontece? Como vocês podem ver aqui, neste momento temos 7 clientes potenciais trafegando em uma das landing pages dos nossos clientes. E esse, lá, já mudou de novo para 8. Então esse é o número dinâmico em tempo real. O Analytics ele vai analisar toda essa parte comportamental. E olha só, novamente, o oceano de informações que nós temos aqui, doutor, doutora. Então nós não queremos ficar que você fique quebrando cabeça com todos esses dados, com todas essas métricas que estão aparecendo aqui. Então o que a gente faz? A gente vai estar mostrando daqui a pouquinho também o resumo do que realmente importa para você no relatório, na sequência, no final do vídeo aqui. Então, após passarmos pelo tráfego, que é o Google Ads, que eu acabei de mostrar, após passar pela análise comportamental, que é o Google Analytics, nós vamos aí para a parte comercial. Os contatos eles vão chegar dentro de uma planilha, que muito provavelmente vocês também já estão atuando com ela, né? Já estão preenchendo ela de acordo com os resultados, quando é agendado, quando está em negociação, enfim. Então, nós temos aqui um cliente na prática mostrando o que acontece, né? Com esses dados. E o que acontece depois? Para alguns outros clientes mais avançados do máquina de captação, que já estão num plano mais avançado ainda de processo de marketing, além da planilha, nós entregamos também esse CRM de controle com todas essas informações que vocês estão vendo aqui, e no final um resumo, né?
Eu já mostrei em outro vídeo como que funciona, mas rapidamente, só para você entender. Você pega um contato, faz a ligação para ele, e se esse contato, por exemplo, sair da fase de negociação e entrar para agendamento, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo da Eva. Então, se o seu CRC, se a sua equipe de vendas, se a sua secretária ligou para a Eva e agendou, vai aqui sair de negociação e vai arrastar aqui a Eva para agendamento, tá bom? Ela já vai entrar aqui no agendamento, no fluxo de agendamento do sistema. Vou voltar aqui para não confundir, porque isso aqui é um cliente real nosso também, né? E no final nós temos aqui todos os agendamentos, nós temos aqui toda a parte de captação por procedimentos, né? O controle individual de cada atendente, está tudo aqui, ó, né? Dentro do cartão. Se você não sabe como que é, vou mostrar mais uma vez aqui, ó. Dentro do cartão tem aqui os horários, os atendimentos, que horas que foram feitos os atendimentos. Por exemplo, esse atendimento foi feito ontem às 9h53 da manhã, às 9h52 da manhã, e a resposta foi a seguinte: agendada para sexta-feira, dia 17. Então, quem fez isso aqui foi o CRC número 1, ou seja, foi o Edvander, um dos colaboradores aqui de uma das empresas que trabalham aqui conosco no Máquina de Captação. Ok, e o que acontece agora? Bom, agora chegou a hora de eu mostrar tudo o que eu acabei de falar para vocês. Então, eu mostrei tráfego, mostrei análise comportamental, mostrei a parte comercial. Vocês viram o tanto de dados que tem aqui? Eu poderia ficar falando horas e horas daqueles dados ali, analisando aqueles números, mas eu acredito que você não vai querer isso, porque você vai perder muito tempo. Então, nós compilamos os dados que realmente importam, as métricas e as dimensões que fazem sentido para o seu negócio, para que você compreenda melhor a natureza das campanhas e consiga ter mais transparência de acordo com aquilo que nós realizamos aqui do outro lado, tá bom? Então, vou te mostrar agora o relatório resumido de tudo o que acontece dentro do Máquina de Captação. Lembrando que esse relatório ele está disponível para todos os clientes Máquina de Captação a partir de meados agora de fevereiro de 2023. Então, praticamente todos os nossos clientes já estão com esse relatório disponível, e esse vídeo é servir como guia para vocês entenderem como que esse relatório pode ser analisado. Comigo na tela, vamos lá para entender como que ele funciona então. Pois bem, então passando aqui, nós vamos agora para o relatório. Nós vamos voltar aqui para a página 1. Na página 1, então, nós temos aqui um exemplo de um cliente, né? Todo personalizado aqui. Na página 2, nós temos a parte de tráfego, no caso, o Google Ads. Então, nós temos aqui as métricas de impressões, cliques, qual que é a taxa de cliques dessa campanha ou dessa conta, né? O número de conversões, ou seja, o número de leads captados. Nós temos aqui a taxa de conversão, uma taxa muito boa, 33% para esse nosso cliente. É bom que vocês entendam que uma taxa de conversão boa como essa só é possível quando você tem um trabalho a médio e longo prazo. No caso, esse cliente está com a gente aqui, já vai fazer praticamente 6 meses. Então, os dados já estão coletados, trabalhados, e a inteligência artificial das campanhas começam a surtir efeito. E um dos efeitos é isso aqui: uma taxa de conversão muito alta a um custo por conversão muito baixo. Tá? Então, é um mercado super competitivo esse mercado aqui, o mercado de Belo Horizonte, e eu tenho um custo por aquisição de novos leads a R$ 7,86. Para Belo Horizonte está ótimo. O que a gente tem visto na média de outros concorrentes nossos aí, na média de 25 a 30 reais por lead. A gente está conseguindo a 7,86. Então, isso nos deixa muito orgulhosos também de continuar aqui o nosso trabalho. Aí nós temos a seção de investimento. Então, nós temos aqui a parte de investimento. Esse cliente investiu até o momento R$ 15.000, a um custo por clique médio de R$ 1,11, e ele teve uma porcentagem de 12% em relação à aparição dele no topo da página. O que significa isso? Significa que a cada 100 vezes que alguém digita implante dentário, ele aparece no topo da página, ou seja, na primeira posição, 12 vezes. Então, num período de 24 horas, a cada 100 vezes que alguém digita implante dentário, que é um dos principais carro-chefes dessa campanha, ele aparece 12 vezes no topo, tá bom? Então, essa taxa aqui, a impressão topo, é a taxa de porcentagem em relação às vezes em que o anúncio desse cliente apareceu no topo da página, tá bom?
mais ou menos quer dizer que ele está com uma participação de mercado aí de 12% no topo da página. Seria mais ou menos isso, mas é um pouco mais complexo do que isso, mas não vou entrar em detalhes aqui para não me alongar muito nesse vídeo. Bom, aí depois nós temos a seção aqui das timelines, né, que tem a ver com o desenvolvimento, num período aqui, no caso, ele está desde outubro, eu posso agendar aqui para os últimos 30 dias, esse gráfico ele já vai alterar novamente. Vamos colocar aqui esse mês passado, últimos 30 dias, está aqui. Eu posso colocar aqui, dar um aplicar, e já vai mudar completamente. Pronto, agora tenho dados aqui dos últimos 30 dias, o que está acontecendo nessa campanha, né? Então aqui eu tenho a ver com a referência de cliques em relação à taxa de qualidade. Então nós tivemos aqui no começo do mês uma taxa de qualidade baixa, começou a aumentar, e no final do mês nós estamos com uma taxa de qualidade aqui, um CTR um pouco maior. E os cliques, eles tiveram um aumento no começo do mês e deu uma caída agora no final do mês. Não é bem no final do mês, mas né, nos últimos 30 dias, né? A mesma coisa acontece aqui, só que agora a gente está falando em conversão e taxa de conversão. Nós tivemos aqui, então, um número alto de conversões no primeiro momento, e esse número de conversão caiu um pouquinho agora nos últimos 7 dias. E isso reflete exatamente o que acontece aqui, ó. O número de cliques caiu, a taxa de conversão existe uma tendência a cair também, certo? Aqui as primeiras palavras-chave rodando, né? As palavras-chave com maiores cliques e maiores impressões. Eu posso dar um clique aqui e selecionar quais são as palavras-chave mais procuradas. No caso aqui, implante dentário, valores. Campanhas, as principais campanhas também com seus respectivos CPCs, CTRs e custo por conversão. E por último aqui algumas métricas competitivas. As métricas competitivas aí sim tem a ver com participação de mercado. Por exemplo, esse meu cliente, ele tem um market share de 0,1. Significa o quê? Que ele não está nem com 10%, não está nem com 1%, na verdade, de taxa de participação de mercado. O que significa que mesmo ele investindo aqui um valor em média de R$4.000 por mês, ele não conseguiu chegar nem a 1% de participação de mercado. Ou seja, é um mercado altamente competitivo, e se ele quiser ganhar mais mercado, ele vai ter que aumentar muito mais, considerar aumentar o orçamento muito mais do que está sendo mostrado aqui no primeiro momento. Mas acredito eu que o meu cliente está bem satisfeito também. Ele está tendo uma média de 400 a 500 leads mês, o que gera uma taxa de conversão para ele muito boa também, de 30%. E isso tudo tem a ver com todo o processo nosso de marketing. Bom, então aqui nós acabamos de ver o relatório das métricas de tráfego, de aquisição de novos clientes. Então é por aqui que nós começamos a fazer essa captura. Bom, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos pular para o próximo relatório. No próximo relatório, nós vamos ver um pouquinho a parte de análise comportamental. Não tem muito a ver aí, doutor, você não precisa saber muito disso, mas é bom que você entenda que nós aqui do outro lado estamos analisando, sim, cada passo, cada pegada digital que o seu cliente deixa na landing page que nós criamos, para poder analisar melhor os resultados e entregar sempre a melhor solução possível no marketing, para que você consiga ter o melhor resultado também aí no seu consultório, tá bom? Então, voltando aqui, nós vamos agora para a próxima página do nosso relatório, que tem a ver com a parte comportamental. Novamente, aqui nós temos uma timeline mostrando, por exemplo, as micro e macro conversões. As micro conversões são ações mínimas, pequenininhas, que acontecem quando uma pessoa está navegando pela landing page. Essas microconversões pode ser tempo de permanência na página, pode ser o scroll down, que vai até lá para o final da página, pode ser algum botão que ele clicou ali, mas que não gera conversão, mas gera engajamento. Essas são as microconversões, são pequenos passos que levam a grandes passos, ou seja, a conversão final. E nós temos as macroconversões, que são conversões mais importantes do que as micro. As macroconversões já tem a ver mais com cliques em botões de conversão, tem a ver com preencher um formulário, né? Tudo isso daqui são as macro. Então, e nesse relatório eu tenho ainda o número de visitantes por dia, então eu vou passando aqui. E, por exemplo, nós tivemos um pico aqui, deixa eu ver quando foi em janeiro, dia 16, tivemos um pico aqui de 230 visitantes, 250 visitantes, né, para esse nosso cliente, tá?
com 1.440 microconversões e 544 macroconversões, ou seja, conversões mais importantes que levaram esses visitantes a se tornarem leads, ok? Aqui nós temos o número de visualizações, de páginas, as landing pages criadas para essa campanha foram vistas 8.000 vezes, por um total de 7.000 visitantes. Aqui eu tenho o volume total de microconversões, 39.000, e 13.000 macroconversões, o que gerou uma taxa de engajamento de 70%. E aqui nós temos os dias da semana onde as micro e macroconversões se destacam. No caso, para esse meu cliente, é a segunda-feira, onde micro e macro conversões tem um total de 2.489 ações realizadas em landing pages, ok? E por último aqui a contagem dos eventos, ou seja, das conversões. Então nós temos aqui resultados, geração de leads, chamar pelo WhatsApp, solicitar preço, ligação telefônica e por aí vai, tá? Então aqui é a parte comportamental, como vocês puderam ver. Nessa parte comportamental é onde nós geramos os KPIs, né, o Key Performance Indicator, que é a chave do sucesso para quem trabalha na conjunção Google Ads ou Facebook Ads, no caso Meta Ads, né, junto com o Analytics. Então, todas as nossas campanhas, por padrão, né, já vêm conectadas com o Analytics GA4. Mais uma vantagem para você que é cliente do Máquina de Captação. E agora a parte que realmente vai interessar para você, a parte comercial resumida numa tabelinha simples, um relatório bem legal para você poder entender o comportamento da sua secretária, da sua equipe de vendas, ou até mesmo o comportamento seu, doutor, doutora, se você mesmo estiver fazendo essa análise, estiver fazendo essa atualização e esses contatos com os seus clientes, tá bom? Vem comigo na tela que eu vou mostrar agora essa última parte, que é a parte de análise comercial do seu negócio. Então eu tenho aqui a última página. Nessa última página nós temos o resumo da central de leads. Para quem não lembra, a central de leads é aquele relatório que eu acabei de mostrar para vocês, que é esse relatório aqui, ó. Por isso da importância de vocês preencherem corretamente todos esses dados aqui para cada ligação que vocês fizerem. Por exemplo, ligaram para o Manuel, o Emanuel chegou dia 8 de fevereiro, ligaram, conseguiram fazer um agendamento, colocaram aqui a opção agendado. Ok, perfeito. Isso daqui vai refletir aqui na parte de relatório, na parte de relatório comercial mesmo, né? Aquela parte que eu acabei de mostrar para vocês, que é essa daqui, tá? Então, olha lá. Para esse meu cliente, eu tenho 3 estratégias rodando, né? É uma clínica, é uma multiclínica. Nesse caso aqui, eu tenho vários procedimentos que eu estou testando nessa estratégia 1, mas eu tenho alguns procedimentos que são padrão, que são assim, o carro-chefe da empresa, da clínica. No caso aqui, 2. Um é a implante e outro a ortodontia. Então, como vocês podem ver, 3 estratégias rodando, uma de procedimentos em geral, uma de implante e uma de ortodontia. E aí nós temos aqui, nessa coluna do meio, o resultado que aconteceu em cada uma das ações. Por exemplo, desses 1.247 leads que chegaram na estratégia de procedimento geral, que inclui vários procedimentos aqui, nós tivemos 163 agendamentos, 151 contatos ainda feitos pelo WhatsApp que estão em negociação, 67 negociação feita por telefone. Nós temos aqui alguns duplicados também, somando tudo isso. Então nós temos um resumo de tudo que aconteceu desses 1.247 leads. Mesma coisa acontece aqui embaixo para implante. 712 leads interessados em implantes, dos quais 111 foram agendados, 58 estão em tentativa, 47 em negociação. Na verdade, eu tenho 2 padrões de negociação aqui para essa estratégia. Um deu 47, 8 deu 42. Né? Então, nós temos todas essas estratégias para finalizar o relatório. Então, a central de leads, onde tudo que acontece na nossa central de leads, que é essa central aqui, né, vai refletir aqui na central de leads, os resultados feitos por cada ligação. Agendou, está no WhatsApp ainda em negociação, já
está fechando negociação, está em tentativa, está tudo aqui registradinho, tá bom? Então, o que eu quis mostrar aqui nesse vídeo? Eu quis explicar de uma maneira resumida todo o nosso processo de marketing e a parte de relatórios, que é uma novidade do Máquina de Captação que está sendo implementado neste mês agora de fevereiro para todos os nossos clientes. Eu espero que com isso vocês consigam entender um pouquinho mais da forma como nós trabalhamos e principalmente que isso gere mais resultados e gere mais insights, ou seja, novas ideias para vocês trabalharem aí dentro do consultório também e terem a melhor plataforma de captação de leads que vocês possam ter, tá bom? Então espero que vocês continuem contando com o nosso trabalho, espero que vocês aproveitem o máximo a ferramenta que nós estamos disponibilizando e se você ainda não é o nosso cliente, entre em contato aqui nesse vídeo, em algum lugar aqui embaixo, você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp, pode ligar para a gente e a gente agenda aí uma apresentação de todo o processo para você entender como que nós trabalhamos, tá bom? Podemos tirar todas as suas dúvidas aí, fiquem à vontade. Grande abraço, nos vemos no próximo vídeo, até mais!